Bem-vindos a mais um Actian, um podcast de tom ensaístico, na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, é um podcast igual aos outros, armado ao pingarelho, cujo autor, supondo que sou eu, e a coisa não se interrompe a meio, sou alvo de uma demissão, eu próprio tenho uma pinga de lucidez e chego à conclusão que não sou a pessoa indicada para falar das minhas coisas, preciso do intérprete. Se eu fosse uma pessoa ajuizada ou rica, o rico, o muito rico, sobretudo aquele que tem uma empresa, ele faz-se acompanhar de uma figura que contrasta com outras de antigamente, que passo a citar, dando-me tempo, eu preciso de tempo para espraiar-me em 3 ou 4 pontos que eventualmente irão ser ligados mais à frente. Essas figuras, normalmente do topo da cadeia alimentar / empresarial, podem parecer expressões distintas, mas querem dizer a mesma coisa. Quanto mais alto estás na empresa, mais comes e menos és comido. Capitalismo é isso. É uma espécie de selva subtil onde o sangue foi posto nos bastidores, mas a matança persiste e a toda a brida, a uma velocidade de impressionar predadores tais como o leão e por aí vai. Se os leões soubessem o sangue que o capitalismo gera, tornar-se-iam vegetarianos. São pessoas que se fazem acompanhar como papagaios bípedes, cuja função é repetir mansamente tudo aquilo que lhe dizem. Por exemplo, alguém muito importante, o líder de uma empresa, diz qualquer coisa, a miúdo uma patacoada, essa figura, normalmente paga a peso de ouro, repete, papagaia, mas num tom que quase cristalino, é um papagaio afinado, repete as palavras do líder e o líder convence que acabou de dizer uma coisa acertada. Mais que isso, não é acertada, é abençoada, é uma palavra ou uma frase sem a qual a humanidade passa mal. E convivem nessa câmara de eco, como uma opinião não financiada seria divergente ou pelo menos hesitante, ele não convive com a hesitação, ele não convive com nada. Ele paga a própria fanfarra do umbigo. É um sistema umbigocêntrico em que cada corpo celeste, esta corte de papagaios que nunca sobe o tom, que nunca interrompe a palavra de quem gera o eco. O centro desse vácuo é esse líder. Esse vácuo é propagado em vagas de papagaios. O líder diz uma frase, o papagaio repete, o líder convence. Se esta pessoa está a dizer isto que eu disse, então é porque é acertado. E uma espécie de socalcos de papagaios, desde o papagaio ilustre até ao papagaio esfarrapado. Como que são obrigados a repetir as palavras do líder? Não há qualquer divergência. Essa pessoa, volta e meia, com desagrado, é atirada às feras desdentadas, como é o homem contemporâneo, e começa a ouvir um princípio de discordância. O castelo de cartas do seu umbigo tomba. Ele não consegue ouvir sequer uma mínima, um projeto de discórdia. Fica logo todo nervoso. Irrita-se. Como é que é possível? Essa gente lança o evangelho da empatia às ortigas e depois sai-se com esta na esteira de uma expressão que eu aprecio muito, salvo erro, foi elencada pela primeira vez neste universo de podcasts que eu seguro a custo, com suor e poucas lágrimas, o Tertúlia de Mentirosos, o episódio do Pedro Alves, que já está lá para trás. O facto empático, ou este facto não é empático, esta era a expressão. Recentemente, na semana passada, salvo erro, ouvi uma expressão que é devedora dessa. Não sei se é melhor, se é pior, vou lançá-la, ajuizá-la conforme os vossos critérios. Tenho aqui uma generalização empática. É uma expressão que me fez rir, como quase todas que pertencem a esse universo. Vou generalizar, mas cuidado, ninguém vai se sentir mal. Delicado, mas ao mesmo tempo tanta. Para dizer o quê? As palavras são essenciais. Nós somos
do tamanho do nosso léxico, é preciso não confundir as palavras com o mundo. As palavras funcionam como ponte, funcionam como derrocada, funcionam como fojo. O fojo o que é? Provavelmente é uma palavra que não é usada cotidianamente. Um buraco, só que está ocultado por folhas para que não se distinga do resto. Vocês passam por lá, pensam, isto não há problema nenhum, quando sabem é um buraco que cai. É uma armadilha. Não é aquela armadilha com dentes para caçar ursos e outras feras, ou, distraídos, é um buraco camuflado. É o fojo, com o propósito de caçar feras, ou desprevenidos, ou aquilo que vocês quiserem. Mais uma vez chegamos à palavra. A palavra é um instrumento do ser humano. Convencemos-nos que chegamos às coisas por via da palavra. A forma mais útil e simultaneamente inútil de usar a palavra é na arte e, por extensão, a comédia. A comédia é o jogo, e o jogo aqui no sentido mais brincalhão do termo, e isso não a diminui, muito pelo contrário, e leva a giganta a um nível em que não pode ser domada, em que não pode ser sistematizada, porque o jogo, a partir do momento que pode ser sistematizado, a partir do momento que pode ser maniatado, a partir do momento que pode ser censurado, a partir do momento que se lhes descobre os pés de barro, ou por via de uma agenda começamos a depenar essa brincadeira, vai perder fogo, e aquilo que antes era ilimitado torna-se asmático. A brincadeira é essencial. A comédia é, consequência, uma forma não de regressarmos à infância, mas termos a possibilidade de conviver com esse potencial novamente. É pôr tudo em causa, é brincar, é usar as palavras, é esticar, é rebentar, é dinamitar, é juntar. Se promovemos encontros improváveis entre palavras, estamos involuntariamente ou voluntariamente, dependendo da escola, a fazer poesia. Essa é uma das definições de poesia. E a comédia é essa brincadeira. E por isso é uma arte dos meandros. Usa os labirintos de todas as outras, apropria-se de todas as outras. É uma arte tentacular, é uma arte retardatária. Na medida em que chega tarde às coisas, a coisa tem de suceder e depois o comediante suja também, mas surge na comitiva que vai ajuizar o sucedido. Por vezes começa com uma expressão ou com uma pergunta que noutro contexto não teria peso nenhum. E o peso é também um botão que ativa a amplitude da comédia, ativa a polissemia da comédia. A comédia brinca com o peso, não controla. Pensando na comédia como uma magia, tanto consegue fazer as coisas levitar como adicionar-lhes peso. Pode fazer com que uma coisa comece a levitar, perca peso, vai pelos ares, torna um balão cheio de hélio, e se nos aproximarmos muito disso até a nossa voz, tornamos aquele espaço numa espécie de sala especial para treinar o Vegeta ou outro guerreiro do espaço. Tem esse poder, ainda que seja momentâneo. Na verdade, as coisas, em princípio, e os merceeiros não me deixam mentir, as coisas permanecem com o seu peso. É um peso em diminuendo, tudo vai perdendo o seu peso, e isto, literalmente e figurativamente falando, as coisas tombam para a ruína, cada uma à sua velocidade. Todas as coisas têm uma velocidade de decaimento. Nós estamos condenados ao pó. É uma espécie de casamento que foi prometido à nascença. Este gajo é do pó. Depois é uma questão de tempo. Quem diz o gajo diz o animal, quem diz o animal diz o objeto, tudo está condenado a perecer, a fenecer, a estilhaçado. Nós vamos a caminho do átomo. E, encalhando, vamos ser remontados e haverá pedaços de nós em todas as coisas. Nós somos sobras, nós somos matéria-prima de um futuro que há de vir. Haverá pedaços de nós em lagartos, em bibelôs. Façamos agora este exercício, mas para trás de nós somos feitos de todas as coisas. Há um poema longo que nos socorre nestas ocasiões, que é de Natureza das Coisas de Lucrécio, um poema que funde a filosofia e a ciência. Aquelas indagações foram muito importantes. Curioso, foi bloqueado pela Igreja, mas também mais à frente foi retomado por alguém dentro da Igreja. É um livro fundamental. Falei há vários
anos no túnel do vento, sobre um conjunto de figuras sem as quais não estaríamos aqui. E Lucrécio foi uma figura dessas, Demócrito também, é provavelmente uma das figuras. Há figuras do género de Leonardo da Vinci que se espalharam por diversas áreas e, alegadamente, foram vincadamente talentosos em muitas delas. Leonardo da Vinci é a figura que nos acorda à memória rapidamente. Arquimedes foi outro caso desses. E, mais recuadamente, Demócrito. Demócrito, tendo em conta os títulos, pois só isso é que nos chegou até nós, já não me recordo em que obra é que está mencionada a lista de títulos que Demócrito escreveu. Livros. A variedade de temas é tão grande, abarcou tudo. É o jogo e, se quisermos uma palavra que tem um prestígio ligeiramente maior, a curiosidade. Faz dar início à caçada. Partimos rumo à caça, a caça faz-nos andar. Há aqui uma ligação que me parece que ainda não foi feita com a devida solidez no nosso passado enquanto caçador-recoletor. E nessas caçadas, a brincadeira estava... Aliás, antes da caçada, o processo de aprendizagem era principalmente brincadeira, e o processo da caçada até à caçada era brincadeira. Provavelmente a comédia nasceu aí. A comédia e a arte nasceu provavelmente devido à caça. Pois em oposição à agricultura, como alguns arqueólogos, antropólogos dizem, foi um dos eventos decisivos. Houve para aí, agora haverá outro talvez com a inteligência artificial, eventos decisivos a ponto de nem sequer conseguimos fazer a constelação de isto dá isto, uma ação gera sempre outra ação, a agricultura, o fogo, a roda. 3 pilares, depois talvez a internet, mas a agricultura foi uma cena a um nível... Fui confrontado já algumas vezes em livros com a sequência de eventos. Aquilo que é designado literariamente e também cientificamente, por estar na teoria do caos, mas aí é uma borboleta na Índia, se a memória não me falha. Há outros nomes mais esquisitos com nomes de autores. No cinema, o efeito borboleta. Pequenas coisas, se bem que não é assim tão pequena, mas evento, cruza com outro evento e às tantas tudo muda graças àquele abanar de asas de uma singela borboleta. Mas nem era por aí. Eu quis, antes de falar da linguagem, ou de um problema da linguagem, ou constatar apenas. E dar-vos um exemplo, estiquem-me no preâmbulo, assim posso condenar-me a mim próprio. Falado até do autocontrole, que era próprio dessas sociedades de caçadores-recoletores, pois mesmo se fossem presos numa armadilha ou caíssem num sítio, não gritavam, não esperneavam, não, mesmo que as dores fossem lancinantes. Pois tudo isso são sinais. Para possíveis predadores nas redondezas, esta é a presa ideal, pois está indefesa. O autocontrolo tem sido perdido aos poucos, mas também não é esse o caminho que eu quero explorar. Há uma história, não sei se apócrifa, se canónica, de Einstein. Alegadamente, o Alberto começou a falar por volta dos 7 anos. Quando começou a falar, perguntaram-lhe porque é que ele demorou tanto tempo a falar. E ele disse, suspeito que não tinha nada de interessante para dizer antes. Provavelmente uma mitificação, ou em parte uma mitificação. Fazemos dessas figuras uma espécie de marionete, inculcamos todas as nossas deixas que, sem essas autoridades, seriam deixas mais ou menos mancas. É o rastilho de uma ideia que eu quero explorar convosco durante uns minutos. Vivemos num advento completamente contrário. Não há silêncio. E como a qualidade tornou-se um critério tão bambo, ninguém consegue dizer seja o que for sobre a qualidade, ficámos-nos pela quantidade, que é algo, por uma brincadeira linguística, quantificável. Qualquer criança com os dedinhos vai contando, começa a apaziguar-se, porque o contar, seja contar carneiros, seja contar seja o que for, apazigua. A partir do momento que começamos a contar, nós ficcionamos que dominamos pelo menos uma parcela do mundo. Li um livro sobre insónias, editora Ziggurat, que dá vários exemplos em relação a isso. A contagem, os números, criam uma ficção poderosa a que o homem se quer agarrar a todo o custo, que controla o mundo. Só que depois acontece algo que põe em causa esses números e nós ficamos com a tabela de Excel na mão
epá, não percebo essa paisagem. Esta paisagem afinal tem dentes. Não atiramos os números ao chão, criamos outra ficção em cima dessa ficção. É um exercício condenado ao fracasso, mas nem por isso nós nos aproximamos da realidade. Muitas vezes sucede o contrário. Em vez de nos aproximarmos, afastamos-nos. Há paredes de números que nos fazem afastar do objeto em si. As palavras em si são uma forma possível, ainda que a coisa seja sempre outra coisa. E a comédia, por vezes, pode brincar com isto. Pode usar táticas de aproximação, táticas de afastamento, pode criar uma coreografia, afastamento, aproximação. Cada voz é isso mesmo, é uma coreografia de afastamento e distância. Se acreditarmos que um quadro ou uma arte ou um ponto de vista é um quadro, a voz seria a distância certa para ver esse quadro. Pode variar, desdobra-se em dois, pensando no comediante, e o comediante está a ver o seu antigo eu a ver o quadro. E assim sucessivamente, só que ao elevarmos este jogo ao absurdo, podemos criar uma fila enorme e às tantas até nos esquecemos. Aquilo que originou a fila é um quadro. É o problema da meta comédia. Podemos, enquanto exercício, é fecundo. No entanto, podemos também encontrar muitas coisas nas filas. A fila torna-se o objeto de estudo e o quadro é apagado, é devorado pela distância. Voltando à palavra. O que eu acabei de fazer aqui, até este momento, foi contrariar a ideia de Einstein. Nós devíamos falar apenas quando temos algo robusto para dizer. No entanto, fazendo fé naquilo que há pouco disse, não temos forma de aferir a qualidade, temos apenas quantidade. A quantidade é o número de vocábulos por minuto. Daí que nos afastemos do silêncio, das pausas, pomos a velocidade do WhatsApp vezes 2 ou vezes qualquer coisa, nunca é vezes 1, nunca é a velocidade original. A velocidade é a possibilidade de manipularmos. Ao operarmos uma mudança de velocidade nas coisas, neste caso no som, tornamos-nos cirurgiões estéticos dessa conversa. A conversa, a forma, a velocidade, a distância a que estão as palavras, a proporção manter-se-á. No entanto, aquele silêncio, ou a forma paulatina que a palavra foi dita, esmigalhar-se-á, e se acelerarem muito, as palavras deixam de ser palavras e tornam-se ruído. A velocidade tem esse condão, vai aproximando e há um ponto em que desfigura aquilo que era sinal em ruído. A sociedade vertiginosa tem esse condão. O homem, durante muito tempo, a ciência também, tem uma missão que é fazer a destrinça entre o sinal e o ruído, e nós, porque estamos tão ansiosos, temos tanto medo de nos estar a escapar a alguma coisa, não temos tempo para tudo, então aceleramos tudo. Então tudo se torna igual. A nossa ansiedade, aceleramos tudo, mas depois sabe a mesma coisa. É válido também para quem profere palavras, pois a conversa é guiada pelo pensamento, interrupções, hesitações, o próprio pensamento é de natureza gaguejante. Ao eliminarmos isto tudo, o que temos é tagarelice. Não há sentido crítico sobre as palavras que acabámos de dizer. Muitas vezes, pensando no ambiente de podcasts de humor, algo é criticado, a fraseologia é fraca, é coxa, cheia de muletas linguísticas, o que revela preguiça intelectual. A contradição, não estou a falar da contradição mais ampla que nos define a todos enquanto animal. Queira Deus pensante e queira Deus ateu. Quando é uma irritação sistemática, esquecendo o lado performático e o facilitismo, é uma irritação made in China na medida em que viram um tom de irritação e tentam copiá-la para todas as coisas. No entanto, esquecendo a performance, nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes. Usar a irritação como tática é já uma pose de alguém que está no topo da cadeia alimentar. De alguma forma é desconhecer o mundo. As palavras foram feitas para apaziguar o medo. E se tudo te causa irritação, é porque não estás a utilizar as palavras certas. Tu não estás a conversar, estás apenas a tagarelar. Estás apenas a 0,5 de tudo o que dizes ser ruído. Nem os papagaios se interessam por aquilo que estás a dizer. O papagaio prefere uma campainha. Pelo menos é um som distinto. O teu é alguém sôfrego, com a ideia de ter uma ideia. E ri-se, pois, mais uma vez, o medo do silêncio e o medo de ser ridículo.
Aquilo que há pouco disse em relação à figura que precisa de alguém que o leve nas palminhas, que seja um papagaio cheerleader. O que havia antigamente, na antiga Roma, há variações desta figura. Vou dar 2 exemplos. Alguém que acompanhava a figura ilustre e dizia não te esqueças que vais morrer. E depois há outro que é não te esqueças que és ridículo. Estas figuras desapareceram. Uma espécie de chamarizes ou de papagaios com sentido crítico que rompiam a bolha de deslumbramento ou diminuíam o raio do umbigocentrismo dessa figura ilustre. O mensageiro da realidade. Cabia ao ilustre ingressar por aí, ou pelo menos essa visão destoante dar-lhe-ia por instantes calafrios. Essa figura do não te esqueças que és ridículo desapareceu e em seu lugar não te esqueças que nunca és ridículo. Até porque eu só digo aquilo que tu dizes. Tudo o que eu digo foi lançado por ti. É um eco caseiro, é um eco nómada. Não precisamos de certas paisagens para que o eco surja. É necessário apenas subserviência, hierarquia e vontade de chegar a não sei quê. Sendo que esse não sei quê nem chega a ser uma assíntota, pois nem no infinito ele lá está. Esta tagarelice é o contrário de uma conversa. Uma conversa é começar em determinado sítio, seja ela de índole humorística ou outra, e não saber o rumo para onde vamos levar. É o contacto com 2 visões que podem ser concordantes. No entanto, a fraseologia é diferente e isso provoca um arrastamento para um determinado sítio. Às vezes é uma palavra que surge inesperadamente, como aquelas palavras na boca de um bebê. Não vou referir o exemplo do poeta, que é uma figura que só aparece em festivais pomposos. No dia-a-dia não sabemos onde é que ele anda. O bebê ou a criança começa a falar, aprende uma palavra, começa a utilizar essa palavra em vários contextos. Algumas vezes mal, outras vezes bem. E este exercício, se estiver a ser escutado por um adulto, faz-nos entender até que ponto desconhecemos aquela palavra. Ou, também o exercício simultaneamente poético, o nosso discurso está todo engessado. Todos os encontros entre vocábulos no nosso discurso tornaram-se previsíveis. Não há imprevisibilidade nenhuma. Que distância é que estamos daquela figura que está a papaguear por profissão o que o elitista diz? A diferença é que, nesse modelo, que está no livro, por exemplo, da Joana Bertolo, acho que é assim que se diz, é visível. Na nossa sociedade há um labirinto e os papagaios acreditam que são outras aves, mas de facto são papagaios. Nós andamos a papaguear nacos de ecos comprados, importados. Há uma bolsa de valores de ecos. Nós vamos buscar os mais fanáticos, os mais moderados e trocamos. Queremos acabar logo as conversas e por isso uma conversa que se encete de uma determinada forma e a sua maior pretensão é acabar, não sei se é uma conversa. É um monólogo com audiência ou é uma performance em que 2 monólogos chocam, sendo que nem isso vai ao seu limite. Se fossem 2 monólogos, mas levados ao extremo, já era qualquer coisa. Uma performance de ser humano, uma verticalidade murcha, ninguém leva a sua ideia até ao fim. Há um medo enorme de dizer seja o que for. Aliado a isso, a impossibilidade de dizer seja o que for, pois sem palavras é impossível dizer seja o que for. Começamos a recuar até aos terrenos da onomatopeia. Onomatopeia que não é usada para descrever o espanto, pensando nos putos, ainda com os dentes a brotar-lhe das gengivas, mas é uma onomatopeia maquinal calculista. Pois, diante de todos estes cenários em que eu sou incapaz de dizer seja o que for, pois não colhi vocábulos aqui e ali, posso saber alguns. Nesta situação, já vi e ouvi pessoas a dizer empatia, vou lançá-la. Por isso, a generalização empática, aí vai ela. Nesta situação, é racista porque há uma cor, vai. Mas estávamos a falar de lápis de cera. Mal não fica. Este de extrema direita está a ficcionar, põe a música para que nós sintamos desta forma e imaginar os brutos dessa situação. Seria das coisas mais engraçadas. Estamos a desviar-nos
é importante que nos desviemos, pois não há rumo para nada, caso contrário, seria uma espécie de Messias a indicar o caminho, alguém que se apresente como eu sei o caminho, a não ser que se chame Moisés ou essas figuras que aparecem por aí na Bíblia, livro que, ao contrário daquilo que diz o Gregório de Vivier, é um bom livro, ou vários livros, mas aí o livro tinha outro sentido, e fica patente naquilo que diz, não sendo crente, longe disso, até bem longe disso, mas dizer que é um livro fraco revela a nossa miopia. Há frases que são esmagadoramente nítidas, são retratos hiperrealistas da nossa miopia. Assim que dizemos determinada coisa, pois é só isto. As conversas são retratos. Conversas, entre aspas, ou conversas à falta de melhor termo, pois a conversa é algo que deve ser cultivado, que é uma performance, nunca há uma conversa, ou raramente há uma conversa. Toda a gente está a falar das mesmas coisas com as mesmas armas e armas deficitárias, armas rombas. Nunca se faz uma rusga a determinadas ideias que possam ser da espuma dos dias. Não fazemos esse catálogo de pontas soltas, um exame minucioso. Falamos porque outros falam e da mesma forma que outros falaram antes de nós, assim por alto. Não articulamos nada, não pomos em causa, pois isso é o início de qualquer coisa. Nós não queremos compromisso, seja de um lado, seja do outro, e às vezes vamos até ao limite dizer que isto não é político, como se nos conseguíssemos escudar, como se a partir do momento que dizemos que isto é isto, a coisa passasse a ser. E isso é um pensamento medieval. Não é pelo facto de dizermos que isto é isto que a coisa passa a ser, não temos esse poder. O nosso poder é limitado. Mesmo um artista que cria uma coisa de uma ponta à outra, a obra acaba por se emancipar. E às tantas, acaba por ser tudo aquilo que nós quisermos que seja. Esse é o início do gesto do champiano. O contexto é essencial. No entanto, o contexto também pode ser facilmente capitalizável e até dinamitar o próprio gesto do champiano. Que me parece que é esse o ponto em que estamos agora. A palavra, a partir do momento que cai em todas as bocas e já quer dizer isso e o contrário, inicialmente era um gesto poético que promove o encontro improvável, mas a partir do momento que encontramos aquela palavra em todas as situações, a palavra está fora do seu habitat. Não é esta a expressão, é a palavra está a fazer algo que lhe é contrário. A palavra surge na tentativa de nos aproximarmos, de tentarmos nomear qualquer coisa, apaziguar o medo, diminuir a nossa ansiedade em relação ao desconhecido. Esse catálogo de coisas estranhas dá-nos uma certa sobriedade de pensamento. A partir do momento que chamamos tudo mesa, é o princípio de uma patologia qualquer, de facto nós não sabemos nada. Não quer dizer que noutra situação estejamos melhor, mas há pelo menos uma possibilidade de articulação, uma espécie de cantiga. E se realmente tudo é mesa, 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 não há grande diferença se ouvirmos a 1.0 ou a 1000.0, porque o sinal e o ruído pouco difere. De forma incontrolada, este episódio chegou exatamente onde eu queria. Tagarelamos, provavelmente filo, durante grande parte deste episódio. A conversa, neste caso, posso, qual matemático, converter uma coisa na outra. Este monólogo é uma conversa na medida em que eu estou a conversar comigo próprio. Eu estou sempre a pôr em causa aquilo que eu acabei de dizer. E isto acontece muitas vezes nos podcasters de humor. Estão a criticar uma coisa e a seguir fazem exatamente essa coisa. Não há sentido crítico. E isso faz-me urticária, faz-me mesmo urticária. E sempre uma pose de irritação, como se o mundo tivesse de estar arrumado segundo os seus critérios. O comediante contemporâneo transformou-se numa espécie de curador de interiores. Ele é que sabe a disposição ideal das coisas. Caso contrário, ai meu Deus, dá-lhe assim umas pontadas no coração. E sempre nesse tom irritado, é só o que ele sabe fazer, não consegue distanciar-se, não consegue reavaliar a devida proporção das coisas, não consegue pedir uma segunda pesagem das coisas. Está sempre a subestimar as coisas. E se isso é uma técnica usada, ou a única técnica usada, então não está a prestar um grande serviço à arte, pois deve pôr em dúvida, no essencial, continuar o jogo. Se o jogo é sempre a mesma coisa, não é um jogo. Não há inventividade. E este foi o Actian. Mais um episódio. Deem estrelinhas a este podcast. Eu estou um pouco por todo o lado e em lado nenhum, que é onde se está bem. Este é um podcast
em princípio mensal, onde discorro sobre um tema que possa ou não ter que ver com a comédia. Terá sempre que ver, pois a comédia é uma arte dos meandros. Pode ser uma tangente, pode ser uma secante, pode ser algo que está escancaradamente a falar de comédia, mas a palavra tem tudo que ver com comédia. A palavra tem tudo que ver com a comédia, pois é a sua subversão. E se não há sequer essa vontade de subversão, a comédia fica com vergonha de sair à rua. Fica com vergonha de sair à rua. Aquela fábula do rei vai nu, na versão oficial, é o imperador vai nu, o vestido do imperador, que é mais assim. Nós temos medo de divergir da opinião das massas. E o comediante parece-me... Eu não sei se é o puto que no final diz que o rei vai nu ou o imperador vai nu. Mas, pelo menos é o que está ao lado do puto e diz, ok, diante desta situação em que toda a gente acreditava que o rei estava vestido, pois o facto de não ver o vestido dizia muito sobre a nossa inteligência e sobre a nossa incapacidade de trabalhar, logo, se os alfaiates ou os pertences a alfaiates, isto é tecido invisível, media a nossa inteligência, etc., como eu acabei de dizer, eu tenho de ver. Eu tenho de ver porque se eu não vejo é porque sou burro e eu não quero ser burro. Essa fábula, que é 3 ou 4 páginas, das coisas que mais dizem ao século XXI. Está toda a gente com medo de ser ridículo. E depois tem de ser um puto. Tem de ser um puto sem vícios que diz vai nu, e a partir do momento que alguém diz vai nu, a ficção vai por aí abaixo. Não sei se é o comediante, é o puto que diz que vai nu, mas está ali nas imediações e é dos primeiros a ouvir que vai nu. Ou seja, chegou tarde à evidência que vai nu, mas foi o primeiro que levou com a leva da notícia e trabalha com isso. Agora, o comediante não pode ser o gajo que, ao ouvir da boca do puto ou da boca dos primeiros que estão ali, que fervilham com a ideia do puto, o rei vai nu, não pode dizer não vai nu, está vestido. A não ser, claro, para propósitos de humor. Eu estou a falar de crítica social ou de sátira. Agora, se estivesse sempre em consonância com a opinião das massas, eu sinto dificuldade em chamar humor, comédia, sátira, aquilo que vocês quiserem. E foi mais um episódio. O meu nome é Roberto Camito. Até ao próximo.